Então, estamos aqui no inverno na Alemanha, janeiro, menos 3 graus, nevou bastante essa madrugada e sensação térmica de menos 9. Mas o interessante é que a gente vê o inverno assim, para muitos é um. Sempre o inverno ele é desafiador, sempre é desafiador. Porque no inverno, quando a gente mora aqui, eu já estou aqui há 12 anos, quando acorda cedo para ir para trabalhar, tem que tirar o gelo do carro. Tem que dirigir com cuidado, tem que sair com roupas adequadas, porque tá inverno, tá frio. Mas o que eu acho bem interessante foi que lá no início, a primeira vez que eu vim na Alemanha, lá em 2007, eu fiquei pouco tempo aqui, naquela época, e eu me lembro que eu cheguei a pegar 10 graus logo no início, né? 10 graus, pra mim já era um frio congelante. Tava com 2 casacos, 3 pullovers, 2 calças, essas coisas, porque eu não tava acostumado. Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca é na Alemanha. Então a gente não tá acostumado com isso. Mas o interessante é que a gente vai se acostumando, né? Vai se acostumando também de várias maneiras. Primeiro que o inverno no início é sempre uma novidade. Uau! Neve, frio, eu gosto de frio, mas com o passar do tempo deixa de ser uma novidade e fica mais desafiador, porque dá trabalho. O inverno ele realmente dá trabalho, é estressante. O dia anoitece mais cedo, vai amanhecer também mais tarde. Mas o interessante é que, comparando quando eu cheguei aqui, quando eu vim aqui a primeira vez, aquele frio de 10 graus para mim, uau, 10 graus, quando fez 7 graus, eu me lembro que o meu lábio ficava tremendo. Mas só que a gente percebe que o inverno ele não mudou. Eu mudei. Hoje eu tô muito mais resistente ao inverno. Aqui também nos 3 tô tranquilo, tô com luva, não tô tremendo. Tá um ventinho aqui no meu rosto, sem problema nenhum. Porque eu tô mais resistente. Eu tô mais resistente a esse frio. Eu tô mais resistente a esse clima daqui, né? E Deus, ele trabalha também em estações. Quer dizer, o inverno ele não vai durar para sempre. O inverno é uma estação. Nem sempre é verão. Mas o inverno ele não vai durar para sempre. Vamos aqui para outro caminho. Então a gente tem que entender isso. O inverno ele é uma estação na nossa vida de confrontação, de adversidade, enfim. É um tempo onde as raízes, né, elas têm que estar mais fincadas. A gente vê que as árvores estão todas secas, mas não estão mortas, porque elas estão enraizadas. No inverno ele serve, essa estação do inverno serve para nos enraizar ainda mais. Porque o inverno vai passar. Depois você está no inverno espiritual na tua vida, algum tipo de inverno, mas desafiador, mas ele vai passar, não vai durar para sempre. Vai chegar uma hora da primavera vir. Da primavera ela vai chegar. Então a gente tem que estar bem consciente disso, que é uma estação, e essa estação não é para te matar, não é para te humilhar, mas é para te fortalecer, né? Então, assim como eu estou fortalecido hoje, um carioca na Alemanha, mas eu tenho uma resistência, acabei criando uma resistência a frio, às vezes até mais do que muitos alemães, né? Eu conheço alemães que, uau, tem que estar sempre encasacado dentro de casa e tal. Eu não preciso disso, né? Então, eu acabei criando essa resistência ao frio, muito interessante. Gosto também de frio, mas independente disso, eu acabei criando uma resistência. E isso daí a gente percebe que como que Deus trabalha nas estações. Realmente, o inverno ele não é para matar, mas o inverno é para nos fortalecer. Então a gente tem que estar consciente disso, porque Deus também trabalha no inverno. Deus ele trabalha no inverno. Às vezes, no inverno, não ouvir a voz de Deus, Deus está em silêncio, mas ele está trabalhando, a raiz está crescendo, você está lá. O importante é a sua raiz, as nossas raízes, têm que estar bem fincadas, têm que estar bem profundas, para poder resistir
no inverno. Tem brasileiros, vários casos brasileiros, que não resistiram ao inverno aqui, saíram, tiveram que voltar para casa, porque depressão, essas coisas todas, que é normal, né? Porque o, o inverno, o clima, ele traz isso, ele mexe muito com o nosso humor, né? Então, isso daí também é importante. O que eu aprendo muito com o inverno também é que o inverno, essa adversidade que de repente a gente está passando hoje, lá no futuro não vai ser muito fraca, não vai nos atacar como atacava antes, né? Como eu falei, anos atrás, com 10 graus, 5 graus, já estava muito frio. Agora com menos 3, eu já peguei menos 17 aqui na Alemanha, né? Eu me lembro, a primeira vez que eu peguei menos 11, uau, foi algo assim surreal. Já peguei menos 17 aqui. É claro que a Alemanha não tem o costume de fazer tanto frio assim. Menos 17, menos 15. Mas a gente vê que aí depois vem os mesmos desafios e a gente já tá forte, a gente já tá resistente, porque a gente já passou. Aquele inverno já tinha passado, então veio um outro inverno e já tô acostumado. Então a gente vai crescendo, a gente vai fortalecendo. Quer dizer, essa estação da nossa vida, do inverno, ela vai nos fortalecendo. O importante também é a roupa, né? Cada estação a gente precisa de uma roupa. Não adianta eu andar com casaco, com pullover no verão, porque não é roupa de verão. Mas no inverno eu tenho que andar de casaco, luva, né? Gorro, alguma coisa assim, para me proteger do frio. Então tudo isso daí a gente percebe que a gente vai aprendendo as roupagens, o tipo de roupa que a gente tem que... Porque cada estação precisa de uma roupa diferente, uma estratégia diferente, uma proteção diferente. Então tudo isso a gente vai aprendendo quando a gente mora aqui fora, né? Lá no Rio de Janeiro não tem essas 4 estações assim tão distintas, né? Outono, inverno, primavera, verão. Aqui não, aqui é tudo bem distinto, né? A gente vê as diferenças de estações bem nítidas, né? Então isso daí eu acho que assim, aqui é bem interessante quando a gente mora fora, né? E aí a gente vai aprendendo com essas estações da vida. E Deus com certeza ele trabalha em estações, trabalha em processos, ciclos, né? Ciclos que se abrem, ciclos que se fecham, e tudo isso é um grande aprendizado. Então aqui eu tô curtindo esse dia de frio aqui, tá sol, quer dizer, tá um nublado, um pouquinho de sol, mas tá bonito, né? A gente tem que também apreciar a beleza do inverno. O inverno ele não é só cinza, o inverno não é só questão de frio, mas a gente tem que apreciar a beleza do inverno. Porque tudo isso daí faz parte também do aprendizado. Você tá numa situação, mas você sabe também apreciar, você sabe olhar com outros olhos aquilo que você está passando, né? Não adianta esperar, como muitos esperam, e eu já fiz isso, eu já cometi esse erro, que tudo é verão na nossa vida. Que sempre é verão. Não é, nem sempre é tudo verão. Tem as estações, então a gente tem que aprender a discernir os tempos e estações da nossa vida. Temos que aprender a discernir isso. Porque aí a gente vai... Quando a pessoa não discerne isso, ela pode entrar em depressão, pode entrar em burnout, pode entrar em crises emocionais, porque ela não entende ou não discerne a questão dos tempos e estações, que é importante. É importante para a nossa saúde mental, é importante também para a nossa saúde espiritual, discernir os tempos e estações. Mas a gente vai aprendendo isso na prática. Não adianta também ser muito teórico. Se me dissesse isso anos atrás, eu ia, achar interessante, mas só que eu não ia ter um discernimento, porque eu ainda não estava morando na Alemanha. E a Alemanha, esse território daqui, quando é estrangeiro aqui, um estrangeiro na Alemanha, é um território confrontador. Você ser estrangeiro em qualquer país é confrontador. Existe luta, existe conflitos, existem várias questões envolvidas. E se a pessoa não está preparada emocionalmente, se não está preparada espiritualmente, ela sai do barco. A pessoa sai do barco, a pessoa desiste. O interessante é que o inverno, ele vem para nos provar,
sim, vem para nos confrontar, sim, mas vem para nos fortalecer, para a gente permanecer inabaláveis. Inabaláveis, nós permanecemos, como que eu vou dizer, mais fortes, né? Como as raízes dessas árvores que estão secas aqui. Por fora, seca, sem fruto, né? Sem fruto. Mas só que por dentro tem vida e as raízes estão lá. Aí daqui a pouco vem a primavera e ela começa a florescer. Os frutos começam a aparecer. Então, agora voltando para o espiritual, não tem como pular de estação. A pessoa que abandona o inverno, ela não vai colher na primavera. Então tem que aprender no inverno, não adianta. Tu vai ter que aprender no inverno, vai ter que ter essa experiência do inverno para poder colher na primavera. Porque enquanto a gente não aprende no inverno, o inverno não passa. O inverno não passa. Estou falando do inverno espiritual. Então, aproveite esse momento. E aqui eu estou aproveitando esse momento aqui passando nesse parque aqui perto de casa para meditar sobre isso, compartilhar com vocês. Deus abençoe vocês. Se gostou desse vídeo, dê um like que me ajuda, dê um like, compartilha, comenta. Eu quero saber de você. Comenta aí sobre o inverno na tua vida, sobre o que você está passando. Comenta aí coisas que a gente pode estar aí compartilhando, coisas que a gente pode estar trocando ideia, tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.